Então, seguindo aí com escadas, né? No vídeo anterior a gente fez o básico da escada, né? Sem mexer muito, mexendo só nos parâmetros de instância, sem mexer na edição do tipo da escada aqui, ó. Então, nós vamos agora editar a aparência dessa escada, né? Para a gente tentar ver o que o programa permite aí de modificações nessa escada. Então a gente tem aqui, ó, essa escada, ela é composta, a gente estava fazendo uma modelagem por voltar para a planta. A gente estava fazendo aqui uma modelagem por componentes, né? Então aqui eu estou fazendo o lance. O lance é um dos componentes, o patamar é outro componente, os suportes são outros componentes. Então isso, quando eu vejo aqui no 3D, ó, eu estou selecionando aqui a escada toda. Ele até mostra aqui o elemento que está sendo pré-selecionado. Eu não cliquei ainda. Se eu aperto Tab aqui, ó, eu consigo selecionar um lance especificamente. E aí a gente vai ver que isso aqui é uma família específica das escadas. Então eu tenho alguns parâmetros de entidade dele, eu posso mudar a largura. Esses aqui eu não recomendo a gente mudar, né? O nível do início e do fim foi feito em função dos outros lances também. Mas eu posso editar o tipo dele aqui. Então o lance é um dos componentes. O patamar é outro. Então de novo eu apertei o Tab aqui para selecionar somente o patamar. Ele não está selecionando, ele não mostra aqui, mas selecionou aqui somente o patamar. Ó. Também tem o editor de tipo. Para editar esses parâmetros desses componentes, eu posso vir na escada, como um todo, seleciono a escada e vou lá no editor de tipo. Então aqui ó, a gente consegue editar as regras de cálculo da escada. Então eu posso delimitar aqui uma altura máxima, né, uma profundidade mínima do piso, que são parâmetros que a gente tem que pensar quando vai fazer uma escada, né, quanto que é o espelho máximo permitido para essa situação que eu estou projetando. Né? Se for uma escada residencial, isso aqui é um pouco mais flexível. Se for uma escada de rota de fuga, de incêndio, você vai ter regrinhas mais específicas. Né? Você vai ter uma largura mínima de 1,20, você vai ter um espelho máximo de 18, um mínimo de 27. Isso aqui segue mais ou menos os parâmetros os parâmetros da escada, regras que a gente vai ter que seguir. Aqui é o Blondel, né? A equação de Blondel para ele fazer a relação da dimensão do piso do espelho. Mas aí a construção aqui, ó, os nomes que o Revit dá são ótimos. Né? Tipo de trecho é o lance que eu tinha selecionado aqui isoladamente. Então eu posso vir aqui, ele está usando uma escada maciça lisa. E aqui eu posso controlar alguns parâmetros desse lance e modificar. Então eu vou duplicar ela aqui, eu posso fazer isso sempre, né? Duplicar ou renomear. Eu vou fazer uma escada maciça escalonada, eu acho que vai ter... Vou deixar esse 2 porque já tem uma ali feita. O que é esse escalonada? É o primeiro parâmetro que eu posso mudar aqui. Ó. A superfície inferior dela aqui está lisa. Eu posso fazer ela escalonada. Aí eu tenho que dar um OK aqui para eu ver o efeito disso. Aplico. Aí ele faz ela escalonada. Foi isso que ele mudou com aquele primeiro parâmetro. Claro que é meio chato mostrar essas coisas de escada, porque eu tenho que toda hora entrar no editor, ir lá, modificar para mostrar o efeito para vocês. Então aqui eu mudei esse primeiro parâmetro. Aqui eu mudo a profundidade, né? Qual que é a espessura desse elemento escalonado. Então se eu mudar aqui, puser 20 centímetros, eu vou fazer uma escada mais gorda, mais pesada. Então eu tenho uma
Poderia renomear aqui, por exemplo, uma escada escalonada com 20 centímetros de espessura. Estou dando esse parâmetro aqui. Meio grosseira, né? Não acho 20 meio exagerado, mas tudo bem. Aqui eu posso escolher materiais, né? Posso escolher o material do piso. Aí ele abre aquela janelinha de materiais, do piso não, do lance. Ele abre aquela janelinha de materiais, eu posso definir aqui qual material que eu quero. Por exemplo, falar que essa escada é de concreto. Escolho o material que eu quiser aqui. Esses outros parâmetros são parâmetros de acabamento. Então eu posso, se eu ativar esse quadrinho do piso, ele vai fazer uma peça, como se fosse uma pedra de acabamento aqui do piso, sobre o piso. Ele vai dar uma modificada na escada porque ele vai manter o nível onde eu piso, ele vai manter o mesmo, mas ele vai colocar um elemento novo. Aqui o bossel, você sabe o que é o bossel? Então, vou fazer um piso com bossel. Então, vou aplicar aqui. Então está aqui o piso. Né? Ele criou esse elemento aqui. O bossel é esse dentezinho, fica melhor de enxergar isso no corte. O bossel é esse ressalto que dá aqui. Ó. Esse aqui é o bossel. Então eu fiz um bossel de 2 centímetros. Vou voltar lá só para a gente continuar editando. Então, ó, comprimento do bossel, se eu fizer ele com 1, aplico, ó, ele muda o parâmetro. Ele mantém este ponto. Ó. Deixa eu ajustar o zoom aqui para vocês enxergarem melhor os parâmetros. Observem que esse ponto aqui de cima ele mantém com qualquer modificação que eu fizer aqui. Ó. Eu posso mudar a espessura do piso, fazer um piso fininho, como se fosse um porcelanato. Ele vai só fazer o piso e vai subir com toda a estrutura. Interessa o nível do piso acabado. Analogamente, eu posso fazer um espelho. Na hora que eu faço um espelho, ele vai fazer uma peça aqui também onde, né, de revestimento do espelho. Aí posso marcar que esse espelho é inclinado, em vez de fazer o bossel com esse dente, ele vai fazer um bossel inclinado. São alguns parâmetros para a gente ir personalizando a escada. Quando eu ativo piso e espelho, eu também posso definir materiais de piso e espelho. Posso escolher aqui da mesma forma que escolhe o material monolítico. Material monolítico é esse material do corpo da escada aqui. Que mais? Aqui tem um perfil, acho melhor a gente não mexer muito com isso, né? Nem tem um pronto, eu nunca usei isso aqui. Mas eu poderia criar um perfil específico para o espelho, né? Ou para o piso, enfim. Criar um detalhe. E aqui o que ele vai fazer com o espelho e com o piso? Ele pode tratar o espelho vindo por trás do piso, ó. Então são peças separadas, deu para ver que ele criou um risquinho aqui, ó. Então isso aqui passou a ser uma peça, o espelho vem atrás do piso. Ou o espelho o piso se estende sob o espelho. Aí ele inverte, ó. O piso é que vai por baixo do espelho. O piso sempre vai continuar por cima aqui, né? Ou vai simplesmente unir a geometria de tudo e vai ficar sem essas linhazinhas. Então são alguns parâmetros para mexer no lance. Eu estou mexendo na família lance monolítico. O lance que é o que está aparecendo aqui, ó. Eles nem decidem o que eles vão chamar. O tipo de trecho. Trecho e lance, né, que era o tipo da família ali, era a mesma coisa.
Ou eu posso mudar aqui, então eu mexi no tipo do lance, tipo de trecho. Eu posso mexer no tipo também do patamar. Então deixa eu chegar no patamar aqui para a gente enxergar o que acontece com ele. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Agora eu vou fazer esse corte olhando a escada toda. Então, ó, tá aqui a minha escada, estou cortando ela. E aqui eu vou editar de novo e vou editar o patamar da escada, ou o segmento de conexão. Basicamente, eu vou editar material e a espessura desse patamar. Se quiser um patamar de 15, ó, eu posso vir aqui e modificar o nome e modifico o parâmetro. E aí eu vou ter um patamar mais grosso. Viram que mudou aqui? Ó, ele mudou a espessura do patamar, independente da escada. Eu posso fazer isso aqui com 20 e o patamar com 15. Eu posso alternar entre um e outro. Então esses são os componentes básicos, né? Isso, quando a gente tem uma escada monolítica, a gente tem esses elementos. Lance, patamar, e aí no lance eu posso, no patamar também, né? Aqui, ó, no patamar também, eu posso editar por aqui também, ó. Vou dar um tab, selecionei o patamar. Ele também tem essa opção de usar o piso, ó. Posso usar igual ao trecho, então ele vai emendar, tá vendo que aqui tem um piso definido. Ou eu posso definir um próprio para ele, ó. Posso definir um diferente, e aí ele vai ficar diferente do outro. Eu vou exagerar aqui só para vocês enxergarem. Então, eu posso fazer um piso no patamar diferente. Normalmente isso vai ser o mesmo material, né? Então eu vou deixar aqui igual ao trecho. Então isso é uma escada maciça, né? Ela tem um material monolítico, uma escada monolítica. Eu posso pegar essa mesma escada, ó, algumas alterações ele aceita, outras não. Eu posso pegar essa mesma escada e mudar o tipo dela e fazer ela ser uma escada montada. E aí ele vai reconstruir essa escada, só que vai aparecer um novo elemento nesses componentes da escada, que são os apoios. Os apoios são essas peças laterais aqui, ó, que vão, né, teoricamente seria a estrutura da escada, né, seria onde as coisas estão se apoiando. Então eu só mudei o tipo aqui, ó, mudei o tipo da escada, que eu posso editar também. E aí eu vou ver os mesmos parâmetros, ó. A regra de cálculo, posso dar um nome aqui, ó, vou fazer escada de madeira. Se quiser fazer uma escada, né, de um material diferente, mais montada, peça a peça, fazer uma escada de madeira. Aí aqui eu tenho o tipo de trecho, ou tipo de lance, né? Aqui está o nome, se eu dei o padrão do Revit, eu não modifiquei, posso renomear aqui, ó, isso é só o nome que foi dado. Ó. Falando que o piso tem 50 milímetros de espessura, vamos fazer aqui, ó, piso com 2 centímetros, 3 centímetros, espelho com 3 centímetros também. Enfim, eu estou falando essas configurações aqui. Estou dando um nome de acordo com esses parâmetros. Dando basicamente a mesma coisa que a gente tinha mudado antes, só usou uma outra família aqui, ó. Lance não monolítico. Aí aplica, ele vai modificar a escada. Deixa eu ver lá no corte. Tá,
Então eu fiz aqui, ó, 3 centímetros de espessura no piso, 3 centímetros de espessura no espelho. Aí posso mudar as mesmas coisas, né? Se eu mudar aqui a família, posso criar bossel, posso fazer os mesmos elementos. Cadê bossel aqui? O comprimento do bossel, 1,5. Normalmente é 1,5 o bossel, né? E aí ele vai fazer peça a peça. Aqui não tem o material monolítico da estrutura. Posso fazer a mesma coisa com o patamar, né? Editar também o patamar aqui. E aí posso dar um nome para o patamar e mudar aqui os parâmetros. Agora aqui aparece um outro elemento, que é o elemento dos suportes. Esses suportes, tem um suporte direito, um suporte esquerdo, eu tenho a opção de fazer um mediano aqui também, ó, um no meio. Ele cria um outro apoio central aqui. Então esse, eu vou deixar sem o central. Esse suporte, eu tenho como escolher também e editar o tipo dele. Então é uma família de escada que tem outras subfamílias, né, para mexer. Então aqui, ó, perfil de corte padrão, isso aqui a gente não mexe muita coisa. Aqui eu posso definir um material. Aqui está definido esse madeira laminada colada. E aí aqui, ó, eu tenho alguns parâmetros. Mais importante aqui, ó, a largura, que é essa espessura aqui, ó, a medida de espessura, né, que aqui está como largura, 5 centímetros. Então, se eu mudar isso aqui, por exemplo, ele vai fazer os dois suportes mais grossos, né? Ele vai mudar a espessura dos suportes. E eu posso mudar aqui a altura total. Então, eu estou fazendo, eu já renomeei aqui, eu poderia duplicar, renomear. Isso aqui eu estou chamando de suporte de 5 por 40. Aqui eu já dei o meu númerozinho, né? Lembrem-se, sempre que vocês forem nomear e duplicar as coisas, identifiquem aí o que vocês estão fazendo. Então aqui 40 centímetros é essa altura. Então eu tenho uma tábua aí de 5 por 40, né? Que é essa profundidade total. Isso aqui, ó, profundidade estrutural, é o quanto vai ter abaixo dessa quininha aqui, ó. Deixa eu aproximar para vocês entenderem, ó. Eu posso tirar esta medida aqui, ó, daqui perpendicular até o piso, ó, tem 20 centímetros. Esse 20, selecionei aqui só o suporte direto, ó, esse 20 é isso aqui, ó, essa profundidade estrutural do trecho. Meio chato mexer com isso, mas se eu puser 10, ele vai mover essa tábua toda para cima, ó. Então, isso aqui passou a ser 10, ele mantém o 40, que é a medida total, mas eu tenho aqui 10 centímetros só. Ou se eu puser 30, sei lá. Aí vai ficar meio esquisito aqui, ó. Vai começar a ressaltar. Então tem que ir testando e ajustando aí. Fechar com 15. O ideal é que a madeira fique dentro ali dos suportes, né, laterais. Então esses são os componentes que a gente tem para editar nessa escada montada. Essa daqui, ó, se eu tentar transformar para essa, ele não aceita. Eu não sei exatamente o porquê, ele não deve conseguir. Né? Se eu quiser só alterar isso aqui para
essa pré-moldada, que seria o último tipo, ele vai me dar um aviso. Será que ele vai deixar? Desunir os elementos. Olha, aceitou. Dessa vez ele aceitou. Então, ele mudou o tipo da escada aqui de novo. E aí vou ter parâmetros semelhantes. Agora eu estou com uma pré-moldada. Eu vou ter parâmetros semelhantes. Só que aí mudam as famílias, mas eu posso mudar a regra de cálculo, posso mexer no tipo do lance, e aí eu vou ter aqui os mesmos parâmetros para ajustar, né? Como que é a construção, aqui volta a ter um material monolítico. Ó. Eu posso fazer ele escalonado, posso ajustar o material, posso colocar piso, espelho ou não, enfim. Então, os ajustes aqui são bem semelhantes. Normalmente eu faço a escada monolítica, né? Eu acho que para esse projeto talvez seja legal trabalhar com essas de apoio. Agora, a gente vai ter que inventar uma escada, porque a gente não tem o projeto da escada, não. Então, esses são os parâmetros básicos, gente. Eu acho que escada a gente tem que se habituar com esse caminho. O importante é entender esses componentes dela. Eu tenho a escada, que é um elemento como um todo, e eu tenho os elementos. O lance, o patamar, né? No caso da monolítica e da pré-fabricada, né? Pré-moldada, eu não vou ter os apoios laterais. Pode ter também. Dá para ter também, quer ver? Dá para ter aqui, ó. Posso colocar um suporte lateral. Banzo fechado, que ele vai ser... Banzo fechado é que é tudo direto aqui. Ou banzo aberto, que ele vai apoiar por baixo dos espelhos, dos degraus aqui, ó. Isso é um banzo aberto. Então tem um suporte lateral aqui, mas ele vai acompanhar o serrilhado aí da escada. Então eu tenho parâmetros de lance, patamar e de suportes que eu vou poder ajustar aí, né, para tentar aproximar a escada do jeito que a gente quer.